pessoal, bem-vindos ao 5º episódio do Rapcast Neo. Eu sou a Cíntia Monteiro. Eu sou a Catarina Carvalho e hoje a gente vai apresentar para vocês uma das tecnologias que está no escopo de serviços e ferramentas da Neoprospecta. A gente vai falar de Neobox. Então, o Neobox, na verdade, ele é um conjunto de tecnologias, né, de amplificação e sequenciamento de DNA que permite a identificação de micro-organismos, né? E aí, o que a gente convidou o pessoal para conversar hoje é que, principalmente, ele permite levar essa inovação para dentro da indústria. Isso mesmo, Kat. E aí, para falar um pouquinho dessa ferramenta, desse serviço, né, a gente convidou o Dr. Leonardo Schutz, que é nosso pesquisador do PDI, e o Dr. Rafael Oliveira, que é o nosso coordenador de PDI. E aí, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória, da história de vocês, de como a NEO surgiu na vida de vocês, né? E um pouquinho da rotina para o pessoal conhecer também vocês um pouquinho. O pessoal que acompanha sabe que a gente sempre traz um convidado de fora, né? E, claro, a gente tem a honra aqui de ter grandes profissionais na casa, né? A gente tem aí 2 pesquisadores com know-how extremo em biotecnologia, em microbiologia, em genômica. Então, falem um pouquinho de si para o pessoal, se apresentem e aí a gente começa de fato a falar do serviço. Quem começa? E aí, pessoal, então, meu nome é Leonardo, né? Eu sou pesquisador aqui da Neoprospecta. Eu sou biólogo de formação, né? Especificamente sou biólogo marinho, mas minha especialidade é mais voltada para a biologia molecular. Eu me formei na Unesp, em São Vicente, né, lá no estado de São Paulo. E lá na Unesp ainda eu segui para o doutorado direto, né? E eu trabalhei por 10 anos no Laboratório de Biologia Molecular e Estrutural, lá da Unesp mesmo. E também eu fiz um estágio no sanduíche, né, durante o doutorado na Universidade King's College, de Londres. E no qual eu trabalhei mais com uma área de bioinformática. Durante meu pós-doutorado, eu atuei na Força de Combate contra o Covid, né, fazendo kits de PCR para fazer testagem lá no estado de São Paulo mesmo, né, em colaboração com 2 startups, que é a BioBrayer e a BioLinker. E lá nessas 2 startups, né, durante esse pós-doutorado, eu acabei aprendendo a mexer com a tecnologia LAMP, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje. E foi assim que eu cheguei na Neoprospecta, né? Que foi uma demanda interna da Neoprospecta, né? Alguém que trabalhasse com essa tecnologia. E eu acompanhava a Neoprospecta fazia muito tempo, mandava currículo até que as coisas se encontraram. E aí agora estou aqui. Bacana, Léo. Sou Rafael, eu sou biólogo, fiz minha graduação na URGS, fiz também um pedaço da minha graduação na Universidade de Tübingen, na Alemanha, e depois meu mestrado em genética na URGS também, e meu doutorado fiz nos Estados Unidos, aí eu trabalhei lá na NASA, né? Então, desenvolvi toda a minha parte experimental no laboratório na NASA. E aí sempre também, que nem o Leonardo, voltado para microbiologia e biologia molecular, biotecnologia. Depois eu retornei ao Brasil e aí fui trabalhar na PUC do Rio Grande do Sul, no Instituto de Pesquisa lá do Petróleo e Recursos Naturais. Daí a gente sequenciava bactérias das profundezas do oceano, associadas assim, com petróleo, com outros hidratos de gás, enfim. Daí a gente usava um Ion Torrent lá, que é um sequenciador da Terra, né? E aí depois eu me juntei com alguns colegas e a gente fundou uma empresa, uma startup. E aí depois eu vim para a NEO. Aí foi daí aqui na NEO já entrei como coordenador. Isso foi em 2018. E aí eu tô responsável técnico, coordenador do PDI. Tem tempinho de casa já também, né? Bacana, pessoal.
Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho do Neobox, né? E aí, como vocês já sabem, a Neoprospecta é uma empresa focada na identificação microbiológica e a gente não entrega, né? O nosso serviço não é a entrega de análise. É um serviço que é uma entrega de conhecimento e esse conhecimento, essas informações são para justamente tomada de ações e nas indústrias principalmente utilizados para qualidade, para PDI também e até em outros setores, né? Então, acho que a gente já começa com a pergunta principal, que é o que é o Neobox, né, como um todo, e qual que foi a necessidade, assim, a demanda, né, que vocês tiveram, foi um insight ou foi uma dor específica de algum cliente, alguma demanda específica? Então, como é que surgiu essa ideia do Neobox? Pode falar? Então, eu acho que como surgiu com uma dor inata do ser humano, né? Que a gente tem problemas e a gente quer resolver eles imediatamente. Ninguém quer deixar uma dor incomodando até o dia seguinte, você pode resolver hoje. E a dúvida que sempre move qualquer pesquisador, né? Sempre tem algo ali. E aí tem esse conceito que começou surgindo, acho que muito na parte hospitalar e clínica, que é tu botar uma solução, um teste ao lado da cama do paciente, tu não ter que deslocar ele para uma outra ala dentro do hospital, que até isso é algo que é um transtorno. E aí esse conceito de point of care, né? Então, que é o cuidado lá na ponta. E daí surgiram possibilidades então da indústria, né, ou de qualquer situação, até mesmo a campo, né, numa saída a campo, de tu ter a possibilidade de realizar ensaios laboratoriais em qualquer lugar que você esteja. Então, mesmo dentro do hospital, tu já consegue tirar parâmetros do paciente ali mesmo no quarto. E na indústria, é a mesma coisa. Tá com problema de estufamento, tu já conseguir detectar a presença de uma bactéria, ou se tu não tem um alvo específico, tu conseguir identificar, né, através do sequenciamento, identificar a espécie que está lá, e aí resolver, às vezes, no mesmo dia qual é o problema. Que, diferentemente de quando tu tem que enviar a amostra para um laboratório terceiro, já vai, às vezes, 24, 48 horas de logística. Então, surgiu dessa dor, que é uma dor inata, que eu tô com um problema para resolver ele agora. Então, como a gente está aqui em Florianópolis, né, em Santa Catarina, tem um tempo de logística, mesmo que tivesse em outros lugares, sempre tem esse deslocamento, a coleta, o preparo, e nada melhor do que a instantaneidade para te saber se aquilo ali é ou não é uma salmonela. Então, veio a ideia do Neobox, né, que seria... O Neobox, ele é um conjunto de ferramentas, né, na verdade, que são ferramentas biotecnológicas de ponta. E só que quando a gente fala dessas ferramentas, a gente pensa em equipamentos robustos, de difícil manuseio. Sim. Mas não é o caso do Neobox. Eles são equipamentos portáteis, né, como o Rafa falou bem. Então, ele pode ser levado até a planta industrial do cliente. E também eles são de fácil preparo, né? Então, esses experimentos não são complexos. Então, ele traz uma portabilidade, facilidade de manuseio e não deixa de entregar resultados que são robustos, né? De alta resolução, de alta eficiência. Então, ele acaba levando, permitindo que o cliente tenha contato com essas tecnologias de ponta, de forma com que não seja um grande problema para ele aprender a mexer, né? Para manusear esses equipamentos. E também isso acelera, né, a entrega de resultados, né, pelo fato de os equipamentos estarem próximos, né, os equipamentos estarem próximos do cliente, e também por ser ferramentas que não demandam tanto tempo de preparo e também do próprio experimento. Falando disso, eu percebo que uma das palavras-chave do Neobox seria a velocidade.
de entrega, né? E aí, falando um pouquinho mais desse conjunto de tecnologias que você citou, a gente sabe que o Neobox tem a tecnologia SEC e a LAMP. Você pode falar um pouquinho pra gente qual é a diferença entre as duas? O LAMP ele é mais uma variação, né, da PCR. A PCR ficou bastante conhecida, né, após a pandemia. Depois da pandemia, né? Isso. Todo mundo sabe que é um PCR. Quando a gente fala que é portátil, realmente é cabe bem na palma importante, da mão, né? Então, esse equipamento especificamente é para fazer o sequenciamento de DNA, né? Então, antigamente, dificilmente alguém imaginaria que Com isso aqui conseguiria na palma fazer. da mão, a gente tem Exatamente. o sequenciamento de DNA. Perfeito. Então, e já esse equipamento já é para fazer a leitura de 96 reações de LAMP, né? Que são possíveis 96 amostras diferentes sendo analisadas ao mesmo tempo, né? Através da amplificação do DNA. Então, o LAMP ele é a amplificação de DNA, mas a diferença dele para o PCR é que ele é isotérmico, então você não precisa de um equipamento tão caro, né, quanto um termociclador. E além disso, ele é um pouco mais rápido também. Ele leva de 30 a 60 minutos, né? Já um PCR convencional pode demorar até 2 horas, mais ou menos. E não tem nem comparação, né? O tamanho de um termociclador com um tamanho desse. Exato. O termociclador, ele faz toda a reação acontecer ali dentro, variando a temperatura, né? Então, no LAMP você pode usar uma incubadora, que é minúscula, né? Menorzinha, só para manter uma temperatura constante, e aqui nesse dispositivo a gente faz uma leitura para a interpretação dos resultados. Legal. Já o Minion, né, o sequenciamento, ele é uma ferramenta que vai fazer o sequenciamento do DNA e a identificação, né? Então, o LAMP você vai ver presença e ausência do alvo específico, né? E o sequenciador você consegue avaliar a identificação de qualquer micro-organismo que está presente ali, dependendo do marcador que a gente utilizar. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho tanto do LAMP e depois falar um pouquinho do SEC para o pessoal entender bem a diferença, né? Então, ficando ali no LAMP, eu imagino que muitas pessoas que estão assistindo o podcast já trabalharam com PCR em tempo real para identificação de micro-organismos, né? É parecido a tecnologia? Como é que ele é capaz de identificar a presença ou ausência desses micro-organismos? Posso falar? Então, PCR em tempo real, comparando com o PCR convencional primeiro. É um PCR que tu, conforme, digamos que tu tem lá uma amostra, tu quer ver se tem salmonela. Uma PCR convencional, tu teria que fazer uma PCR, esperar 1 ou 2 horas, daí depois tu ia ter que correr o produto de amplificação num gel para ver se amplificou do tamanho que era esperado, ou sequenciar aquilo ali, né? No PCR em tempo real, tu não tem que esperar até o final, tu não tem que correr o gel, né? Então, conforme a amplificação do alvo, então, tinha salmonela na amostra, conforme ela vai sendo detectada, tu vai vendo em tempo real o aparecimento do sinal analítico indicando a presença dela. Então, terminou aquele experimento de 2 horas ali, ou 1h30, tu já sabe que tem salmonela, não tem que fazer um próximo passo. Tem um procedimento depois, né? E o LAMP é muito parecido com o tempo real nesse sentido que ele, após o processo de incubação ali, em torno de 40, 1 hora... 30 a 60 minutos. Ele já tu coloca nesse equipamento aqui, que é o de baixo, e tu já tem a resposta ali de imediato. Não precisa também correr gel, sequenciar, fazer nada disso. A grande vantagem em relação ao PCR em tempo real é que um equipamento do PCR em tempo real custa em torno de 100 a 200 mil reais. Né? Então é um equipamento muito caro. E o LAMP, a gente não... E por quê? Né? Porque ele tem a ciclagem térmica, que ele tem que ficar subindo e descendo temperaturas, né? O PCR em tempo real. E tem uma câmera que fica detectando um fluorófilo, tem um equipamento super sofisticado.
O LAMP, ele só precisa, como o Léo falou antes, um bloco térmico que mantenha 60 graus, a reação vai correr inteira a 60 graus, ou uma estufa, então isso é algo extremamente barato, custa 5 a 10 mil reais tu compra esse equipamento, ao invés de 200 mil, né, do termo. E depois um detector, né, que é esse equipamentinho aqui de baixo, que também, no caso, a gente fornece, né, no formato que a gente tem hoje, incomodado. Então, custo muito inferior ao PCI em tempo real, tempo um pouco reduzido, e então é mais rápido, mais barato, e tem menos off-target, né, porque o LAMP ele utiliza 3 pares de primer para um único alvo. Para a salmonela tem 3 pares de primer. O PCI em tempo real usa 2. Então a chance dele amplificar aquilo ali de maneira errada, não tinha salmonela e ele amplificou uma outra coisa ali. É praticamente inexistente no LAMP. Bacana. E esse tempo, qual que é a média de até fazer o ensaio e ter o resultado? O preparo da reação é bem simples, são 2 reagentes, então é muito rápido, né? E a gente consegue preparar numa placa de 96, né? Então a gente prepara o mix num tubo separado, com uma multicanal distribui na placa, depois aplica o DNA de 96 amostras, né? E incuba. Então esse preparo vai de 30 a 1 hora no máximo, mais 1 hora na incubadora, então coisa de 2 horas você já foi do início ao fim, né? A partir do DNA já extraído, né? Tem toda a extração do DNA também. E a leitura no dispositivo é coisa de 2 minutos, né? Então, em 2 minutos você já vai saber se sua amostra está positiva, né? Se tem presença ou ausência. Dentro da própria indústria, a pessoa tem um desafio ou até tem uma questão, né, a ser identificada, a ser resolvida em questão de 2 horas, sem nenhuma locomoção, logística, nenhum custo com transporte, ele tem resultado na mão. Então é muito, muito, muito bacana e assim, é algo totalmente palpável, né? Como o Rafa comentou em relação a custo, não tem nem comparação. Não seria montar um laboratório, né, de molecular dentro da indústria, seria basicamente utilizar o que uma estrutura básica tem hoje nas grandes indústrias, né? E o aparelho a gente fornece. Tem mais uma coisa que é PCI em tempo real requer calibrações que são extremamente caras. E aqui a gente só tem um leitor de placa de ELISA mais um bloco térmico, que é uma calibração bem simples e barata. Então tem que pensar também a longo prazo os custos que isso traz para o laboratório. Não é só o custo de adquirir o equipamento, tem o custo de manter também, né? E com o Neobox, além da gente fornecer comodato, a gente também fornece todo tipo de consultoria, e depois também para tirar qualquer dúvida, enfim, todo o suporte, o cliente passa todo o tempo que ele tem o equipamento com o suporte da Neoprospecta. Eles já vão calibrados, né? Sim, tem essa vantagem. Tem essa vantagem também. Legal, pessoal. E aí, então, a gente falou um pouquinho do LAMP, que é basicamente a identificação de presença e ausência. E aí, agora, falando um pouquinho do Neobox sequenciamento. Qual que é a diferença, né, e as características aí? Então, o LAMP, assim como o PCI em tempo real, ele precisa ter um alvo que está sendo buscado. Então, por exemplo, eu quero saber se tem salmonela. Porque como eu vou ver apenas um sinal analítico lá, né, uma curva de amplificação, eu não consigo saber o que é aquilo ali, a não ser que eu sequencie aquele fragmento. Então, o LAMP, tu tem que ter uma pergunta prévia. Tá? Então, tu vai fazer uma busca lá, tu pode ter um painel de espécies deteriorantes, formadores de biofilmes, porulantes, ou apenas Escherichia coli, Pseudomonas, Clostridium, e tu interroga a tua amostra a respeito daquilo ali que tu decidiu previamente que tu quer olhar. Né? E o sequenciador não precisa ser assim. Tá? A gente tem marcadores que são universais, ou seja, a gente amplifica genes que estão presentes em todas as bactérias, em todos os fungos. Então a gente não precisa saber o que está buscando na amostra, pode ver uma alteração, não ter nenhuma suspeita, e utilizar um marcador universal, sequenciar
e aí tu vai lá olhar o resultado e vai descobrir o que é. Então, te dá essa flexibilidade de não precisar ter nenhuma suspeita do que está olhando. Então, assim, daí depende de cada indústria, né? Se eles monitoram sempre as mesmas espécies, talvez não seja interessante sequenciar. Mas para fazer troubleshooting, para descobrir qualquer coisa que foge, assim, daí ele é muito mais indicado, porque ele vai pegar aquilo que tu não tem ideia do que tá, o sequenciador. Então, basicamente, o LAMP sempre vai ter um alvo, né? Ele sempre vai buscar alguma coisa e aí ele utiliza a metodologia num tempo curto, muito rápido e prático, ele tem a resposta se sim ou se não. E o SEC, ao contrário disso, ele não precisa ter um alvo. Ele pode simplesmente fazer uma investigação de um modo geral na amostra. É isso, né? É isso. E isso, claro, né? Igual o Rafa falou, pode ser usado como troubleshooting, mas ele tem N aplicações, né? Porque ele pode servir tanto para um desafio que a indústria está enfrentando, desde uma alteração de produto final até, ou dentro de uma etapa de processo, validação de uma etapa térmica, se tem micro-organismos que, né, que ele pode fazer um antes e depois e verificar a diferença, a identificação, o que mais? Fornecedores, validação de fornecedores, matéria-prima. Então, não só a parte de conformidade, né, que é o que a legislação exige, mas é um resultado muito mais robusto, né? Ele tem muito mais informação do que somente o que segue um escopo, de repente, dentro de uma legislação, né? Ele, na verdade, pode até encontrar algum problema que ele nem sabia que tinha. É basicamente isso. E tem até um formato muito legal que a gente tem feito já com alguns clientes, que é fazer um mapeamento da ecologia microbiana da indústria, né? Então tu passa, através do sequenciamento, conhecer quem são as espécies que são endêmicas, porque muitas vezes elas já estão assim presentes em biofilmes, na estrutura da indústria, então está meio estabelecido ali. Então tu investiga essa microbiota da planta com o sequenciamento e depois então tu desenha primers e monta uma estratégia de monitoramento delas para o LAMP, que é mais rápido, mais barato. Então, daí tu consegue ficar monitorando, né, no longo prazo, toma medidas, sanitiza, enfim, e volta a olhar com o LAMP se sumiram aquelas que tu já sabe que são os teus habitantes usuários ali da tua planta. Identifica quem são, se tiver que combater, toma as ações, depois valida a ausência ou presença. Então, são metodologias que, na verdade, elas podem agir em conjunto, podem trabalhar junto, né? Muito legal. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Na verdade, a gente conseguiu explorar bastante as diferenças, né? Eu acredito que a gente poderia entender como são visualizados esses resultados, né? Então, se a gente for, por exemplo, utilizar essa tecnologia, como a pessoa que está lá dentro do laboratório vai ver, por exemplo, o resultado de um sequenciamento? O sequenciamento ele vai ser realizado na planta do cliente, né? Mas os resultados eles vão ser analisados pela nossa equipe de bioinformática, né? E posteriormente ele vai ser fornecido, né, para o cliente. E a gente tem o formato de planilha mesmo, que pode ser visualizado por uma lista ali na planilha. Mas a gente também tem as plataformas da Neoprospecta, né, que é o NeoBiome e o Biome Quality, né? E esses dados eles podem ser visualizados no NeoBiome, né, através do perfil genético da planta. Então, cada amostra vai ter a presença dos micro-organismos que foram ali identificados, né? Também tem um mapa de risco que você pode acompanhar os pontos mais críticos, né? A presença daqueles organismos, né, através dos pontos mais críticos, pontos coletados ali na planta do cliente. E também tem o perfil microbiológico, que tem o genético, que ele compara os oligotipos, né? Eu troquei, então. Mas eu falei certo. Não, falou certo. Falei? É porque até para quem não acompanha, né, ou não viu os últimos, que a gente falou um pouquinho a respeito
das plataformas e formas de entrega, também tem disponível, então quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhadinha, mas são plataformas que a ANEEL desenvolveu, né? E aí, falando da Neobiome, a gente tem as ferramentas que é o perfil microbiológico, que é para identificação de quem está presente, né? A nível de gênero, até a grande maioria a espécie. O perfil genético, que ele faz uma correlação, né, desses micro-organismos, entrega informação em relação à contaminação, cruzada, dispersão na planta. E o mapa de risco, ele é exatamente a planta da indústria, né? O cliente nos fornece, claro, sempre com um termo de confidencialidade, enfim. E a gente pega a própria planta da indústria, joga isso para o software e ele é um mapa de risco, como se fosse um mapa de calor, né? E aí ele identifica e mostra ali, através de uma imagem maior, menor ali, o nível de contaminação, enfim, da presença de alguns micro-organismos. E aí a gente já falou também do Biome Quality, que é uma ferramenta para análise e gestão de dados, e aí todos esses dados que são gerados, eles podem ser incluídos, né, no Biome Quality para ser gerenciado pelo coordenador, enfim, né, pelo setor responsável. Então, a entrega completa, né? Exatamente. Talvez também para ajudar nessa explicação é que dados de sequenciamento hoje ainda são muito complexos, né? Então, tu não tem como pegar, assim, abrir um resultado de sequenciamento no Word, assim, e vou olhar aqui as sequências, nem abre, porque são dados massivos que tu não consegue acessar eles senão através de scripts, de algoritmos computacionais. Então, a gente desenvolveu essas ferramentas que permitem, digerem esses dados de sequenciamento e tornam bem palatáveis para um usuário leigo, né? Isso é bem importante, porque muitas vezes, até mesmo na universidade, o pessoal tem um resultado de sequenciamento e não consegue extrair informação dali, porque não tem o conhecimento de bioinformática para trabalhar com aquela grande quantidade de dados. Isso para sequenciamento, né? O LAMP ele já é mais simples, né? Porque presença ausência, isso aí é uma coisa que uma tabela faz. Mas aí, né, como a gente falou, a gente usa o Biome Quality, que já correlaciona com as amostras, com os planos de coleta, que permite a indústria monitorar a longo prazo. Sim. Ter rastreabilidade. Esse dispositivo ele tem uma interface gráfica, né? Que ali no momento vai ter uma visualização das amostras que foram positivas, das amostras que foram negativas para a presença do micro-organismo-alvo, mas posteriormente a isso, os dados são subidos então no Biome Quality e lá eles são, né, gerenciados e acompanhados durante o tempo. E também, por que a gente faz análise de bioinformática? Por que o dado vem para a Neoprospecta, né? Claro que isso é tudo em nuvem, né? Ninguém tem que vir trazer nada aqui para a gente. É instantâneo. Terminou o sequenciamento, a nossa equipe já começa a fazer a análise. Isso acontece porque a outra opção seria utilizar bancos públicos, né? Então, bancos que toda a comunidade científica depositou coisas lá, mas aí tem muitos erros, né? Então, a gente tem espécies que foi atrelado uma sequência de DNA errada para aquela espécie. Então, tu joga lá, pode dar a presença de salmonela e não era uma salmonela. Então, aqui a gente já está 10 anos já curando esses bancos e melhorando e se tornou bem capaz em detectar e tirar do banco esse tipo de erro de depósito, que é um ruído, né, que a gente fala. Então, o nosso dado, o resultado vindo da Neoprospecta, ele garante uma certeza muito maior a respeito do que a gente está falando do que se tu for jogar assim no banco público. Sim. É isso que eu vejo que isso que vocês estão trazendo tem bastante relação com o que a gente estava comentando da aplicabilidade, né? Então, se a gente tem dentro da indústria a possibilidade de usar uma tecnologia que é rápida, que tem um custo baixo e que permite gerar conhecimento para tomada de ação assertiva, né? Então, a gente tem, além das ferramentas que já foram citadas, a gente tem o banco de informações de micro-organismos, né? Então, realizar o sequenciamento de forma rápida, conseguir visualizar dentro da plataforma o que foi identificado e, além disso, um banco de dados que é riquíssimo em informações como pH, temperatura ideais de crescimento, qual é o sanitizante mais indicado para tratar aquele micro-organismo exatamente no local onde ele foi identificado pelo mapa de risco, né? Então, realmente é uma solução bem completa para a indústria.
é extremamente completo e é o que a gente tem de ponta, não só no país, né? Falando de um modo geral e que vai bem encaminhando com o que hoje é necessário, que a gente vê que os clientes cada vez mais necessitam, falando de qualidade 4.0, falando de segurança de alimento, é algo que vai caminhando junto com o que a indústria pede e precisa, né? Então, a gente tem a necessidade e vai criando as soluções, basicamente. Bom, então, a gente imagina que para manter essa tecnologia dentro da indústria, né, foi necessário um tempo de desenvolvimento e de aprendizado a lidar com ela. Então, qual é o suporte que a Neoprospecta presta, né, às pessoas que estão trabalhando com essa tecnologia dentro da indústria? O que esse laboratório precisa ter, né? Quais são os conhecimentos necessários? A Neoprospecta, ela se propõe a dar uma consultoria para o cliente, né? Então, o cliente não precisa se preocupar com o fato de não ter experiência com o uso dessas ferramentas, né? Porque a gente vai ajudar, né, vai auxiliar na compra dos insumos necessários, dos equipamentos necessários, né? A gente vai dar todo o suporte técnico, até para as etapas anteriores, né, ao uso do equipamento, a gente dá esse auxílio, sugere protocolos de extração do DNA, né? Então, a gente tem todo o material de apoio, a gente tem vídeos, a gente tem um manual, a gente tem canais de suporte também que o cliente ele pode entrar em contato com a gente. Então, como elas são ferramentas teoricamente recentes, né? Não tem muito assim, o cliente pode se assustar inicialmente, né? Mas com o nosso suporte ele vai ver que os protocolos eles são fáceis de serem realizados e a gente também fica o tempo todo, né, disponível para o cliente para ele poder fazer o uso desses equipamentos, né? De forma autônoma, né? Sem precisar se preocupar. Perfeito. E então, só, eu acho que fechando assim, né? A gente falando de um modo geral. Se o cliente parar e pensar, mas então por que eu não posso, né, simplesmente ir lá, comprar um equipamento e eu mesmo fazer tudo, né, por conta? Qual que foi, né, todos os desafios que ele vai enfrentar se, por exemplo, ele pensar dessa forma, assim, eu vou comprar ali e vou fazer tudo. Assim, o sequenciador, apesar dele ser portátil, apesar de a gente ter já digerido bastante como utilizá-lo, ele é uma ferramenta complexa, né? É uma ferramenta de laboratório de alto desempenho e não é tão assim simples de utilizar sem um devido suporte. Então é a mesma coisa que uma pessoa que nunca costurou na vida achar que vai comprar uma máquina de costura e vai sair fazendo roupa no dia seguinte. Então o que a gente propõe é como se tu comprasse a máquina de costura e junto viesse o alfaiate, a costureira e ficasse um mês na tua casa te ensinando a costurar. Então a gente vai no local, fornece as listas do que tem que comprar, porque tem milhões de opções, qualquer um que for tentar fazer sozinho vai ter dificuldade, e a gente fornece parte das ferramentas moleculares. Tem algumas que são muito caras do fabricante, a gente desenvolveu as nossas próprias e fornece isso junto. Então, e ao longo do uso vão acontecendo coisas inesperadas, né? Então, bolhas que aparecem onde não era para aparecer e que ameaça perder R$5.000 ali em questão de 30 minutos. Né? Então, a gente tem uma assessoria durante todo o período, assim, e que é só ligar e a gente vai, faz chamada de vídeo e até hoje nunca não resolveu no mesmo instante o problema que já apareceu algumas vezes, né, com alguns clientes. Então, esse suporte não vai encontrar comprando os equipamentos separados e tentando montar sozinho. Não, excelente. Basicamente, a gente sempre fala, né, é muito fácil, é muito prático, mas isso a gente está falando de uma metodologia extremamente avançada, complexa, né? Então, é muito fácil para quem tem uma expertise aí de 12 anos, quebrando a cabeça, né? A gente tem aqui o pessoal do PDI, que não deixa a gente mentir,
Então, é algo extremamente prático, portátil, acessível e rápido, sim. Porém, tem que ter todo um suporte, né? Qualquer desafio que o cliente possa vir encontrar é porque a gente já encontrou nesses anos, né? E sabe já como desviar e sabe qual caminho seguir. Então, além do equipamento que a gente fornece, tem toda a transferência de tecnologia que a gente passa para o cliente. E aí, no retorno, que é exatamente o trabalho com os dados, que o Rafael comentou, a gente tem todo, né, a expertise de bioinformatas, tem um banco de dados próprio, extremamente acurado. Então, são coisas que hoje, para a ANEEL, parecem muito fáceis, né? Porque é algo que a gente faz há muito tempo, mas que não é qualquer um que vai começar hoje e comprar uma máquina de costura e realmente fazer um vestido de festa ali que não vai dar certo, né? Então, é exatamente isso que a gente faz, né? É trazer o que tem de mais tecnológico, o que tem de mais inovador, né? E, claro, entregar sempre não só um produto, né? Mas um serviço complexo, entregar informações, entregar dados, para que a indústria possa, junto com a equipe da ANEEL, porque a gente sempre tem gestores presentes e pesquisadores envolvidos em todos os projetos, para estar exatamente desviando desses desafios e principalmente guiando o cliente para chegar no caminho desejado, né? Isso depender do objetivo de cada um. Eu acho que é basicamente isso, né? E também, assim, o conceito de laboratório dentro de uma caixa, né? Lab na box ou lab na chip, né? Quando o cliente adquire a Neobox, ele vai estar conseguindo estar sempre atualizado em tudo que há mais de ponta no mercado, porque aqui a gente segue incorporando novos equipamentos nesse laboratório dentro da caixa e vai entrando em contato e oferecendo as inovações para o cliente se manter competitivo e rápido e ágil nas suas análises. Perfeito. Eu acho que é isso, né? Isso. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram complementar? Acho que a gente conseguiu falar. É um assunto complexo, mas acho que a gente conseguiu aí, num tempo razoável, abordar, acho que todas as informações, né, necessárias. E, Eu claro, acho que sim, né? Mas a gente, como disse antes, a gente tem todos os canais abertos aí para o cliente entrar em contato. Qualquer dúvida, é só chamar a gente. Para dúvida, para saber mais, para saber como aplicar, enfim, né? A gente está aí à disposição, tem todos os canais, Instagram, e-mails, telefones, site, LinkedIn, blog, contato não falta. Então, meninos, a gente agradece muito, assim, nossa, foi muito legal, até para nós, sim, né, que a gente faz parte já da casa. Como a gente fala, são muitas ferramentas, a gente está sempre desenvolvendo algo, e até quem é da ANEEL, né, está sempre aprendendo, e é uma honra ter vocês aqui para trocar essa ideia, enfim, ter todas essas informações. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito obrigada e até o próximo Rapcast da ANEEL. Até o próximo. Tchau, tchau.